dançarina, pesquisadora e professora da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. A nossa entrevistada é pós-doutora pela Universidade Paris 8. Capoeira, Angola e samba são seus principais objetos de pesquisa. Ela é ainda idealizadora do Casarão Barabadá, um projeto voltado para a valorização das mais diversas formas de cultura em Salvador, capital baiana. No Entre um Café Uma Prosa de hoje, nós recebemos Daniela Moroso. Bem-vinda à TV Cora. Caatinga. Obrigada a você por estar aqui comigo nesse café. Ótimo. Dani, para começar, quando eu fui pesquisar sobre você, para fazer essa entrevista, eu vi que a tua graduação foi em Ciências Econômicas. E aí me bateu a dúvida de como começou... Como foi esse caminho, digamos assim, para você chegar na dança, né, que hoje é a tua linha de pesquisa? Cora, é isso, né? Eu sou do tipo daquela pessoa que tem a formação improvável por caminhos e descaminhos, assim. Eu danço desde que eu tenho 8 anos de idade, né? E comecei a dançar em academia de dança, na cidade onde eu morava, onde eu nasci, que é Araraquara, São Paulo, o interior, né? E... fiz dança durante muitos anos, fiz balé, fiz jazz, comecei a dançar contemporâneo numa companhia da cidade que se chamava De Tirambo, de Carlos Fonseca. E na hora, nesse momento da adolescência, né, que a gente passa por prestar o vestibular, o que eu vou fazer da minha vida, fazer a graduação em dança era uma coisa que ainda não aparecia como perspectiva para mim, assim. Hoje em dia já é para muita gente, né, porque a gente teve um boom das licenciaturas e dos bacharelados em dança, mas para mim lá no interior de Araraquara ainda não era uma realidade, assim. E eu, nessa dúvida do que fazer, eu optei por fazer ciências econômicas, que era uma coisa, a economia, né, que era uma coisa que me interessava bastante também, de entender um pouco essa conjuntura que a gente vive no mundo, né, dirigida pelo capitalismo, enfim. E prestei o vestibular, passei numa segunda chamada, não foi na primeira, foi na segunda chamada, e cursei a graduação toda ainda continuando a dançar. Aí dentro mesmo da Unesp, porque eu fiz na Unesp, né, tinha um grupo de dança também, eu trabalhei nesse grupo de dança, e no final da minha graduação caiu aquela ficha, né, a tomada de consciência de que eu não vou conseguir trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com dança, é o que eu acredito. Nesse meio tempo, eu perdi a minha primeira mestra de dança, que foi Magali Merola. Ela teve uma doença muito grave na época e a gente viu ela indo embora, né? Uma doença que em 10 meses levou a nossa querida Mag embora. Então isso mexeu muito comigo e eu, ao mesmo tempo, me fez tomar coragem para seguir a dança, assim. E aí, então, eu entreguei o canudo das ciências econômicas para minha família, para o meu pai, para minha mãe, porque a gente também recebe, né, uma cobrança. Largar uma graduação assim não é uma coisa tão fácil. E eu também tinha essa natureza um pouco mais certinha, né, de seguir o caminho até o final. E aí tomei a decisão, prestei vestibular, passei na Unicamp e fui fazer a graduação em dança. E aí a partir daí foi esse caminho que eu segui. O teu mestrado continuou aí em política científica e tecnológica. Aí assim que eu vi também, eu pensei, também não chegou na dança ainda, mas aí o tema da tua dissertação foi Dançando com as Máquinas. Eu vou olhar aqui porque é grande o nome. Um olhar para o corpo na dança e a tecnologia na sociedade através de um espetáculo de dança-tecnologia. Qual foi a tua proposta aí nessa pesquisa? Eu entrei com um projeto que não tinha a ver com dança, na realidade. Depois que eu entrei, eu conversei com o orientador que me foi indicado e disse, olha, não vai dar, eu sou dançarina, eu trabalho com arte. Será que aqui nesse departamento a política científica e tecnológica não dialogaria com a arte? Ele se assustou um pouco, se fechou e ele disse, eu não posso orientar esse tipo de pesquisa porque não era dele mesmo. Mas me deixou livre. E eu realmente optei por isso e tive a sorte de um filósofo que é Daniel Durante, que hoje está em Natal, me dizer, vamos nessa, eu vou junto com você. Então me deu muita coisa de filosofia para ler. E eu acabei engatando nessa coisa que é o que acontece quando o corpo se relaciona com a máquina, com a tecnologia para dançar. E eu conhecia uma dançarina muito legal, muito produtiva, muito inteligente, que era a Ivani Santana,
que hoje é minha colega de trabalho. Então eu fui assistir um espetáculo dela, um trabalho dela de dança e tecnologia, que ela falava da simbiose do corpo com a câmera. Isso me interessou e o meu trabalho foi a análise desse trabalho dela, desse espetáculo dela, do ponto de vista de um tensionamento entre a tecnofobia, esse medo que a gente tem da máquina, que é um problema filosófico, né? A tecnofobia, e a idealização do corpo expandido com a tecnologia. Então eu fiquei um pouco nessa tensão e encerrei por aí minha humilde pesquisa de mestrado. E aí depois eu continuei a graduação em dança. Nesse meio tempo eu comecei a frequentar uma roda de samba lá em Campinas. E ia treinar capoeira Angola. Meu mestre de capoeira Angola é mestre de jogo de dentro, né? Jorge Egídio dos Santos, que tinha baiano, foi aluno do mestre João Pequeno, né? Que é da linhagem do mestre Pastinha, por isso a capoeira Angola. E ele abriu um espaço de capoeira em Barão Geraldo, que era onde eu estava estudando, e eu comecei a treinar com ele. Naquele pique de quase todo dia, porque quem conhece mestre jogo de dentro sabe o que é treinar com ele. E me apaixonei porque eu comecei a entender, lá na graduação em dança, junto com professoras maravilhosas, que eram a Graziela Rodrigues, que escreveu Bailarino, Pesquisador, Intérprete, um livro que foi marco na história da dança, né? E Inaicira Falcão, que trabalhava a questão da ancestralidade, mas de uma maneira muito tranquila, né, com meninas paulistas que vinham da tradição de academia, e ela, uma mulher negra, baiana, filha de mestre Didi, né, com toda a tradição ancestral, muito generosa nesse sentido. Então a gente trabalhava as nossas ancestralidades com ela, né, na graduação. E isso foi tomando conta de mim, assim, eu não sei explicar racionalmente o que acontecia, mas era como se eu tivesse que buscar isso em mim também, essa dança de um corpo brasileiro. E por isso eu mergulhei na capoeira Angola. Ela trouxe uma vez, em um dos semestres, uma mãe de santo para trabalhar com a gente, que ensinou algumas danças dos orixás, e nessa época me pegou muita dança de Iemanjá. E eu fui trabalhando nisso, e aí meu primeiro processo criativo na Unicamp foi o Imbalaeu, que é uma dança que tem a ver com a energia das águas, da maternidade, de Iemanjá, né, de algum sentido. Não sob o rótulo, mas como isso atravessava o meu corpo. E foi o primeiro trabalho que eu apresentei no SESC, que foi o Corpo Brasileiro na Dança. Eles me selecionaram e eu pude apresentar esse trabalho lá. Aí começa essa trajetória com o SESC, assim, de um lugar que nos abriga, né? Nos abraça e permite que a gente produza. Enfim, aí nesse processo do Imbalaeu, eu fui criando um cordão umbilical com um desejo de entender mais isso. E não era em São Paulo que eu ia entender mais isso. Assim, para mim estava muito nítido que não era lá. E aí eu fui pesquisando pela internet, porque assim, como eu não sou de família que fez universidade, de professores, que vão dizendo para você, né, rapidinho, ó, presta ali é mais fácil, esse núcleo tá lá. Nunca tive isso, então eu sempre corri muito atrás daquilo que eu queria. E aí eu descobri que tinha um departamento, um programa de pós-graduação em artes cênicas, que abrigava também a dança, que era o PPGAC da UFBA. Abri o site, vi que tinha uma mulher lá chamada Suzana Martins, que pesquisava a dança de Iemanjá Ogunté, tinha acabado de escrever um livro sobre isso, e também participava de uma pesquisa do samba de roda. Aí eu falei, eu quero... Você achou? Com aquela coisa, quando você fala, nossa, eu não acredito que essa pessoa existe. Né? E aí, como eu estava também frequentando as rodas do Cupinzeiro, que é esse grupo, um projeto de samba que tinha lá em Barão Geraldo, o grupo estava num momento muito especial, que era de pesquisar o samba rural paulista. E começando o projeto. Então, um casal maravilhoso, que é a Anabela e o Edu de Maria, meus amigos do coração, assim. Eles abriam o quintal da casa deles, faziam rodas de samba lá, que foram crescendo, claro, que era um projeto lindo, ensinavam letras de samba, compunham também, e a gente, que não conhecia muito, ia aprendendo, ia tendo a chance de fazer, de tocar um tamborim, um ovinho, aprender um coro, né? E isso foi, para mim, assim, uma descoberta nessa coisa da gente entender o samba como uma linguagem popular brasileira que revela tanto do jeito como a gente é, né? Em diferentes épocas, claro, mas que por isso que sobrevive até hoje, né? Porque revela aquilo que a gente é mesmo. E aí me apaixonei e fui conhecer o samba de roda do recôncavo baiano, que é outra coisa. É o samba, mas é um sotaque completamente diferente do samba rural paulista ou do samba carioca, né? Que a gente vê, sim, tanto de escola de samba ou
samba de terreiro, né, que a gente fala lá, samba de breque e tal. Samba de roda com trazendo uma ancestralidade, né, uma mistura de elementos afro-brasileiros e portugueses também, com a viola do machete. E aí, essa foi minha pesquisa no doutorado. Aí foi onde eu me apaixonei pela Bahia. Ficou mesmo na dança e seguiu por aí. Eu tô vendo que você é muito apaixonada, né, E a tua linha de pesquisa em especial é mais para capoeira Angola, né, e para o samba. Tem alguma coisa em especial que mais te chama a atenção nisso, nessas duas linhas, nessas duas manifestações, digamos assim? Tem, porque eu acho que, eu sempre falo isso, assim, que é um jeito próprio de se mover, sabe? Assim, é um jeito nosso, que não é o balé clássico, que não é a dança moderna expressionista, que não é o jazz norte-americano, que também tem tudo tem muito seu valor, né? Nem nada nasce do que não é popular também. Mas aqui no Brasil, a capoeira Angola, como a capoeira regional, o maracatu, o samba coco, o samba de roda, são jeitos nossos de se mover, né? De nos mover. Então isso para mim me pega. Me pega também porque isso abre uma possibilidade de criação que é muito potente. Então você trabalha com um garoto que chega para fazer a graduação em dança que nunca fez balé, por exemplo. Mas ele já foi capoeirista, ou é capoeirista, ou já teve capoeira na escola em algum momento. Então ele não é um corpo que não se move, sabe? Ele é um corpo que se move. E a partir daquilo que ele tem, como é que ele cria a partir disso? Então isso para mim é muito potente. Claro que se expande numa questão teórica maior, que é das nossas epistemologias locais. Então o corpo, a dança, ela é um modo de conhecimento do mundo. Então o jeito que a gente lida com o mundo pela dança é conhecimento. E quando a gente fala das nossas danças, é uma epistemologia local. É conhecimento nosso, próprio. Então se a gente não valoriza, se a gente não cria possibilidades de entendimento daquilo que a gente faz, como que a gente vai existir no mundo? Né? Então é o que a gente fala de não ser um corpo colonizado, né? Não é deixar de aprender o que vem de fora. Muito bem, seja bem-vindo, como a Bahia, né? A Bahia de Todos os Santos, que tem a boca aberta para tudo que vem. Então vem, a gente mastiga, mas a gente tem o que é nosso. Então é preciso valorizar isso. Então eu venho de uma tradição, tanto, né, nesses lugares que eu busquei aprender, com o Mestre Jogo de Dentro, com o Cupinzeiro, com o Grupo Botequim, que eu fiz parte lá em Salvador também, a cultura popular no seu modo de fazer, mas também dentro da universidade, que eu não posso dizer que eu não sou cria da universidade, né? Eu estou na universidade. Então eu sou também parte disso e lá eu posso transformar por ser implicada. Então essa coisa de defender o que é a cultura local dentro da universidade. Não é fácil, hein? Não é fácil, nem sempre é muito fácil. Mas a escola de dança da UFBA tem se transformado bastante, a gente está num lugar maneiro também para pensar isso. Como que você avalia, de modo geral, a perpetuação das manifestações culturais em dança no Brasil? A partir das novas gerações, né? Esse é o nosso desafio, né? Assim, que a gente não dá conta de tudo. Por exemplo, eu não dou conta de lidar com o tanto de atividades de extensão que seriam necessárias, assim, que é essa ligação entre a universidade e a sociedade, né, onde a coisa está acontecendo. Mas eu tenho orientandas que trabalham com isso. Então, Natureza, por exemplo, minha orientanda de mestrado lá na escola de dança, ela trabalha numa comunidade chamada Tubarão, onde o samba de roda é uma manifestação de lá para crianças também, onde ela consegue trazer os jovens, as crianças, jovens, adolescentes para estar envolvido com isso e ao mesmo tempo trazendo esse conhecimento para a sua pesquisa de mestrado. Então a gente tem investido nisso e eu acredito que seja esse caminho, assim, da universidade se abrir cada vez mais, porque a nossa tradição cientificista é do fechamento, né? É de nos isolar e entender que o nosso conhecimento é um conhecimento superior a qualquer outro, e quando não é, né? É exatamente o contrário disso, assim. A gente se alimenta de um conhecimento que está vivo na sociedade. Senão, a gente está falando de dança, a gente está falando de corpo, de atuação, de prática. Então, a prática, quem faz, é o que importa. Senão, a gente vai ser dançarino de laboratório, né? Pesquisadora de laboratório. Me fecho na minha sala e vou analisar o que está acontecendo. Isso não faz sentido. Você é idealizadora também, como eu falei, na abertura do Casarão Barabadá, né? Fala um pouco desse projeto, como que surgiu.
Como que funciona? Eu falo que o Casarão Barabadá é minha cachaça, né? Enfim, lá eu sou mãe de 2 filhos, certo? Então, Luan tem 12 anos, Maria tem 6. Quando eu cheguei em Salvador, já cheguei grávida de Luan. E quando o Luan estava alfabetizando, eu engravidei de novo. Então, e ser mãe é uma demanda, né? É uma coisa que você é mãe, é a tua prioridade na vida. E aí, quando eu me deparei com a coisa, eu falei, gente, como é que eu vou voltar a dançar? Sendo mãe, é um desafio muito grande, sendo mãe, tendo que estar num trabalho institucional, que é o da universidade, não posso deixar isso, né? Meu sustento, é como eu vivo. E como é que eu vou continuar dançando? Não vai dar. Aí, quando eu entrei naquela casa, que eu sou apaixonada pelo bairro de Santo Antônio Além do Carmo, né? Antes da novela, hein? Antes da novela. E é um bairro maravilhoso, porque é como se fosse o interior da Bahia na cidade, sabe? Quem conhece sabe que é assim. E aí eu entrei nessa casa, estava procurando uma casa para alugar. Entrei nessa casa, um casarão que tem um corredor todo na madeira, enorme, uma sala com chão de madeira pronto para dançar, uma cozinha linda, um quintal. Eu falei, cara, eu quero morar aqui, que eu vou dançar. Aí quando a gente conseguiu alugar a casa, a primeira coisa que teve ter um samba do frete, uma roda de samba lá no quintal, e eu mostrei a Hortência, Hortência não, o Embalaeu, que é esse solo que eu te falei. E aí já batizei a casa e começamos a fazer atividades de samba, de dança, de música. E de lá pra cá, faz 6 anos isso, o casarão não parou. Muita gente passou por lá e eu resolvi, sozinha não dava, né? Porque é muito trabalho e também a gente não faz nada sozinha. Aí eu comecei a abrigar pessoas que queriam, principalmente gente que está começando, sabe? Que está começando, que precisa de um espaço para mostrar, que quer visibilidade ou que quer morar em algum lugar que esteja movimentando a arte. Então por lá passou, por exemplo, Lu Pires, que é uma artesã que faz tênis artesanais. Então ela ocupou um dos quartos da casa, montou o ateliê dela lá e de lá ela foi para os Estados Unidos. Tá super figura muito linda, maravilhosa. Amarelo Produções, os tênis dela. Gagá, Graciene, aí eu acho que tem uma relação um pouco com a economia que você me perguntou. Nessa coisa de dar vazão a empreendimentos, pequenos empreendimentos, né? Principalmente de mulheres. Esse foi o foco do Casarão sempre, assim. E aí, Bruna Teixeira passou por lá também, que é uma microempresária que trabalha com comunidades locais e produção de vídeos, de livros, de produtos que revelam e valorizam a cultura popular. Graciene Ávila, que foi um sucesso, Graciene no Casarão Barabadá, porque ela fabrica cerveja artesanal. E aí a cerveja se chama Rosa Roja, certo? Uma IPA maravilhosa, que ganhou o prêmio, então também Gagá foi sucesso no Casarão. Todo mundo ia pro Casarão nos eventos porque queria beber a cerveja artesanal de Gagá. A gente teve a mostra Corpo em Casa e fizemos uma mostra que durou 6 meses. Então as pessoas iam assistir a dança dentro de uma casa. Então isso foi muito potente, foi assim que também Hortência, né, esse trabalho que eu vim apresentar aqui no Sesc, estreou dentro da casa. Enfim, muita coisa aconteceu. E hoje continua com esse mesmo perfil? Hoje continua com esse mesmo perfil. Atualmente quem ocupa a casa é Paula Bandeira, que é uma culinarista de Salvador. Então ela trabalha com a culinária baiana em pratos deliciosos, mais sofisticados ou mais fiéis ao popular. E Luciano Almeida, que ocupa também a casa, é o único homem, a gente brinca, ele é o único homem da casa, que trabalha com sonorização. Então ele tem uma empresa de sonorização e faz um esquema de colaboração com a gente na casa. Eu quero que você fale um pouco sobre essa tua relação com a cultura baiana, porque você é do interior de São Paulo, né? E aí chegou na Bahia e já vive há um bom tempo, mais de 10 anos, né, na Bahia. E além de conviver com essa cultura, você também proporciona que outras pessoas também convivam com isso, né? Olha, Cora, pra mim é um aprendizado constante. Porque, assim, existe uma paixão pela Bahia, né? Isso é óbvio, assim, eu sou apaixonada. Eu morei em São Félix e em Muritiba, no Recôncavo Baiano. E eu pude tomar contato com um modo de vida muito diferente do modo paulista de vida, da minha experiência, né? Sem generalizar, mas do que eu vivi. De pessoas muito afetivas, sabe? De pessoas que te querem o bem por nada, sabe? Então isso mexeu muito comigo e assim, além disso, uma riqueza cultural o tempo todo, né? É samba de roda, é capoeira, é festa de santo que a gente vai e é convidada a ser super bem recebida quando você vai num terreiro de candomblé, um negócio que é... E aí tem
tem esse fascínio, mas essa fase do fascínio ela passa, né? Porque quando a gente vive num lugar, a gente também toma contato com as dificuldades que é viver no lugar, né? Nem todo lugar é o paraíso. Então, mas o que fica é essa noção do aprendizado constante. E o Casarão foi muito isso, assim. A gente recebeu no Casarão Lazo Matumbi, por exemplo. A gente recebeu no Casarão o vovô do Ilê. Então, cantoras do Ilê. Então, a gente teve o privilégio de poder conhecer quem está fazendo na Bahia, sabe? Conhecer Mateus Aleluia, conhecer gente, sabe? Juliana Ribeiro, que trabalha com samba lá na Bahia. Então, é um aprendizado constante, assim, para mim. Sem dúvida nenhuma. E eu... tudo bem, na minha humildade aí, sem falsa modéstia também, me sinto um pouco mais baiana agora, depois de todo esse tempo. É onde eu me sinto à vontade, onde eu quero ficar, não quero ir embora. Quero ficar por lá, quero trabalhar menos, isso é verdade, na universidade, porque às vezes não dá tempo da gente curtir tudo que a gente quer. Mas vai chegar essa hora e gosto, né? É uma coisa que dá do gostar, do querer, do desejo de ficar lá. Então, é isso. Assim. Daniela, muito obrigada por essa conversa, por sua participação aqui com a gente. Foi um prazer recebê-la. Obrigada a você, Cora. Obrigada à produção também. Eu também queria deixar um agradecimento registrado a Jailson, que me convidou do Sesc, né, de Petrolina, que me convidou para vir dançar na Mostra do Janeiro Tem Mais Artes, e a gente mostrou Hortência, e outras vezes que eu vim também a Petrolina, que eu tive a chance de conhecer a Ilha do Maçangano, o Samba de Véio, que me pegou também. Então, queria deixar esse agradecimento registrado. Tá ótimo. Muito obrigada também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Entre um Café e uma Prosa. A gente se vê na próxima. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.